98,5% do consumo que você tem em token não é por conta do seu prompt, muito menos por conta da sua documentação que está sendo gerada ou o seu próprio sistema, mas sim, o que faz você ter esse consumo em excesso é justamente o seu histórico de mensagem sendo relido e relido em cada resposta que o Cloud te dá. Bora falar sobre isso? Olá, seja muito bem-vindo a esse vídeo de hoje. Então, pessoal, hoje a gente vai estar falando aqui um pouco mais sobre consumo de token, ou seja, o que você precisa entender para gastar menos token nas suas operações utilizando o Cloud Code. Para quem não me conhece, meu nome é Wellington, eu sou estrategista em negócios que já vem utilizando marketing, inovar, criar uma estratégia, principalmente quando envolve inteligência artificial. Então, pessoal, a gente vai estar aqui entendendo um pouco mais sobre o consumo de tokens. Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, não só o Cloud, mas entender um pouco mais de estratégia, de negócio como um todo, eu te convido a você se inscrever no canal aqui abaixo, ativar o sininho para receber notificações e baixar esse material aqui no link abaixo também, tá? Veja, pessoal, o consumo de token ele está 100% ligado ao que você acaba enviando de mensagem. Para isso, a gente precisa entender aqui como é que funciona isso na prática. Tá? Eu vou colocar para você aqui um overview desde o começo para você entender um pouco mais e você vai estar conseguindo literalmente, a partir desses exemplos aqui, estar reduzindo drasticamente o seu consumo de token e utilizar ele de uma forma muito mais otimizada para você colher as melhores respostas, aproveitar bem a sua janela de contexto. Tá? Para isso, a gente precisa entender aqui o seguinte, tá? Quando você entende isso, logo de cara, você percebe que cada perfil aqui, cada modelo tem um perfil diferente. Exemplo, a gente tem aqui o Sonnet 4.6, que é um modelo que a gente vai utilizar sempre no nosso dia a dia. Ou seja, tem um equilíbrio, inteligência e ao mesmo tempo ele é rápido. Ou seja, tem um consumo aqui, um consumo médio, tá? Eu costumo utilizar muito essa versão aqui do Sonnet 4.6 entre o seu esforço, entre médio e alto. Automaticamente eu sei que eu tenho um consumo um pouco maior, né? E a gente tem aqui o 4.7, onde tem uma profundidade maior, tem um custo muito alto e, ao mesmo tempo, ele te ajuda a formar uma arquitetura de sistema muito mais assertiva. Exemplo, tá? Eu estou aqui numa conversa minha aqui, utilizando o Cloud, tá? Eu consumi aqui basicamente quase 40% da minha operação, tá? Aqui só para desenvolver esse trabalho aqui meu, né? Ou seja, desenvolver um pouco mais sobre as minhas estratégias quando envolve não só o Cloud, mas o meu negócio como um todo. E esse consumo ele foi tão alto, se a gente parar para analisar aqui, veja, eu estou aqui com 99% já utilizado do meu modelo, vai reiniciar agora daqui a 7 horas, tá? Uma janela de contexto aqui com 233 mil tokens aqui, tá? E uma ocupação aqui de 23%, né? Referente a 1 milhão de tokens, tá? E aí, o que eu quero te mostrar com relação a isso aqui, tá? Veja, se eu tenho uma janela de contexto alta, automaticamente eu preciso entender o seguinte, tá? Que quando a gente fala de janela de contexto, eu tenho o meu start inicial. Exemplo, se eu vier aqui e abrir uma nova conversa aqui do Cloud, vou aqui escolher uma nova sessão, tá? Quando eu inicio essa sessão, eu vou colocar aqui nessa sessão o Sonnet 4.6 e vou utilizar aqui o médio. Dá só uma olhada, eu vou dar um oi. Quando eu dou aqui um oi, eu estou iniciando essa nova sessão, ele vai me responder aqui com uma mensagem. Oi, Wellington, como posso te ajudar? Quando ele dá esse start aqui inicial, se eu vier aqui, por exemplo, nessa minha janela de contexto, dá só uma olhada. Ele já inicia com 19% na janela de contexto. Ou seja, o que isso significa, Wellington? Esse iniciar em 19%, se a gente voltar aqui para a nossa tabela, ele acaba carregando as minhas informações. Exemplo, ele carrega aqui o meu Cloud MD, ele carrega as minhas regras ativas aqui, ele carrega informações minhas sobre a memória, ele acaba carregando um prompt de sistema do próprio Cloud, ou seja, que compõe boa parte desses 17% aqui, né? Nesse caso agora aqui é 19%. Se eu clicar aqui em janela de contexto, dá só uma olhada. Veja, eu tenho aqui as minhas memórias, né, que são salvas, eu tenho aqui as tools de sistema, né, que corresponde aqui 4,5, eu tenho aqui as mensagens, e eu tenho aqui aonde consome, né, boa parte de tudo isso, que vem a ser, por exemplo,
os meus MCP aqui, tá? Veja, eu tenho aqui quase aqui mais de 30% aqui sendo consumido por MCP. E, ao mesmo tempo, eu tenho as minhas memórias, que não é algo que ocupa muito, tá? Mas só que, se a gente parar para analisar, ou seja, eu acabei de montar aqui com você do zero uma janela de contexto, tá? Essa janela de contexto, ela chega a 100% e depois ele faz a compactação dessa mensagem, dessa conversa aqui, a gente começa a conversar novamente dentro dessa janela de contexto. Só que quando eu chego nesse limite aqui de compactação, eu deixo ele chegar lá no final, o que acontece? Se a gente vier aqui dentro do nosso PDF, veja, eu não estou seguindo aqui uma ordem, tá? Mas eu vou falar de um modo geral aqui para você entender, tá bom? Quando a gente fala em termos de janela de contexto, dá só uma olhada. Quando eu estou conversando, eu estou com 60% dela, repara, eu acabei de colocar aqui uma janela de contexto e ela está aqui em 19%. Se eu voltar aqui na minha conversa anterior, onde eu estou utilizando o Ops 4.7, é uma janela de contexto de 1 milhão de tokens aqui e eu já ocupei 233 aqui, mil tokens, né? Ou seja, 23%. Para essa janela minha de contexto, que está muito bem elaborada, está muito profissional, ou seja, não tem fuga de informações, o que acontece? Até 60% aqui, eu tenho uma margem segura. E por que isso, Wellington? Porque essas informações ele vai conseguir lembrar desde o começo da minha primeira pergunta, ou seja, ele vai conseguir estar lembrando de tudo. A partir aqui de 60% a 85%, ele já começa, por exemplo, a ter perda de informação. Ele já começa, por exemplo, a literalmente já dar sinais que ele pode estar esquecendo do que foi falado. Óbvio que quando eu chego a esse 60% aqui, ou vou até 85%, eu já começo a sentir perda, já começo a sentir que ele não está mais poderoso como foi no começo, tá? E aí, quando eu avanço um pouquinho esses 85%, ele entra dentro de uma outra janela, que vem a ser a parte do context hosting, né? Não sei se assim se pronuncia, tá? Mas aí, o que significa, tá? A deteriorização invisível. O que acontece aqui nesse context hosting aqui, né? Ele é um contexto cheio, é um contexto deteriorado, ou seja, nunca deixe a sua conversa chegar no limite máximo. Por que isso, Wellington? Porque aqui tem muitas percas de memória, tem muitas percas de informação, e automaticamente, quando eu chego nesse limite, eu vou estar iniciando na mesma sessão, ele vai fazer a compactação. Quando ele faz essa compactação, o que acontece? Ele acaba levando muitas informações ruins, automaticamente ele vai ter a memória salva, foi compactado, ele vai utilizar essa base que foi compactada para poder estar dando sequência nas conversas. Só que essa base que foi compactada é uma base muito ruim. Você não quer isso, né? Você quer utilizar essa base aqui nos 60%, que nem eu falei aqui anteriormente, muito sólido e muito profissional. Para isso, o que você precisaria fazer? Veja, eu estou aqui na minha conversa e está em 23%, né? Como eu te falei aqui. Basta eu vir aqui, ó, digamos que eu já esteja com 60%, vim aqui e dar, por exemplo, um compact. Quando eu dou esse compact aqui, essa minha janela de contexto aqui, ela vai ser compactada. E quando ela é compactada e está em torno de 60%, eu acabo tendo, por exemplo, o melhor da IA. Só que esse melhor da IA aqui, nesse 60%, ele acaba sendo diluído. Por quê? Porque dentro de um contexto como esse, eu acabo fazendo muitas perguntas, eu acabo fugindo um pouco da minha conversa inicial, ou seja, do meu objetivo. E se eu acabo fugindo do meu objetivo, o meu custo por token acaba ficando um pouco mais caro. E por quê? Porque, que nem eu falei no início do vídeo, se eu fujo muito do contexto aqui dessa conversa, o que vai acontecer? Toda vez que eu mandar um oi aqui, ó, exemplo, eu não vou mandar um oi aqui. Mas aí, o que eu posso fazer aqui? Veja, eu estou iniciando uma conversa aqui e eu vou fazer uma pergunta aleatória. Queria saber sobre o jogo do Flamengo. Repara, eu estou iniciando uma conversa. Imagine que eu colocasse essa pergunta aqui, tá? Ele está falando sobre o jogo do Flamengo. Ao mesmo tempo, eu entro aqui e coloco
Vamos criar um anúncio via Facebook Ads, por exemplo. Dá uma olhada. O que ele está fazendo aqui nesse exato momento? Ele está lendo essa parte inicial aqui, ao mesmo tempo ele está lendo essa informação do Flamengo, e aqui eu estou trazendo para dentro do meu contexto do dia a dia. Automaticamente, o que ele está fazendo? Ele está colocando essa informação aqui dentro. Só que eu estou iniciando uma conversa aqui literalmente do zero, tá? Ou seja, só ocupou aqui 19%, não ocupou nada. Agora imagine, então, se eu estou iniciando um trabalho como esse aqui, que está consumindo bastante. Dá só uma olhada. É um trabalho que já tem mais de 230 mil tokens, utilizando a versão, não a versão máxima, porque eu posso vir aqui, eu posso alterar aqui o esforço para colocar máximo aqui. Aí eu vou gastar muito, tá? Se eu tenho muitas perguntas aqui no meio que não faz sentido, ele vai reler isso tudo 100% igual está aqui. Só que eu não posso deixar isso acontecer. Para que isso não aconteça, eu tenho duas coisas que eu posso fazer que vai me ajudar drasticamente. Você precisa ter isso dentro do seu próprio dia a dia, tá? Veja, eu fiz uma pergunta aqui que não tem nada a ver. Eu não quero que tenha isso na minha conversa. Eu vou vir aqui, eu vou apertar um barra aqui, tá? E vou colocar aqui, ó, essa opção, read aqui, tá? Veja, eu posso colocar isso aqui, ele vai abrir uma janela. Se eu dar aqui um Enter de novo, veja, ele vai abrir uma janela aqui para mim, para eu retroceder uma informação. Ou eu posso apertar pelo atalho, que vem a ser ESC duas vezes. Veja, vou apertar o ESC duas vezes, eu quero apagar essa informação aqui, ó. Eu queria saber sobre o jogo do Flamengo. Dá uma olhada. Apagou a última que eu coloquei e a do jogo do Flamengo. O que isso significa? Eu posso vir aqui agora e colocar, queria fazer um anúncio usando Facebook Ads. Veja, eu não coloquei aquela informação. Por quê? Porque aquela informação no jogo do Flamengo não tem nada a ver. Eu não quero que ela faça parte dessa sessão aqui, tá? Eu quero que essa sessão ela seja muito profissional, referente ao assunto. Mas, olha, eu entendi, beleza. Então, significa que eu não posso fugir um pouco aqui com outras informações? Pode, você pode fugir. Mas, para isso, você precisa fazer aqui, utilizar um outro comando, que vem a ser esse aqui, ó. BTW. O que esse comando faz, Wellington? Vou apertar aqui Enter de novo. Esse comando aqui, ele cria um chat lateral dentro do contexto aqui, ou seja, dentro dessa estrutura. Agora eu posso perguntar aqui, ó, queria saber sobre o Flamengo, tá? Estou chutando aqui, tá? Botando aqui algo aleatório. Dá uma olhada, eu estou aqui numa janela de contexto que vai ser apagada, eu estou perguntando sobre o Flamengo aqui. Ou seja, eu estou aqui dentro da minha estrutura sendo montada aqui, tá? E, ao mesmo tempo, ele me veio com informações sobre o Flamengo. Óbvio que eu poderia aqui estar falando sobre assuntos relacionados ao que eu comecei, mas que eu não quero que esteja presente dentro da minha estrutura. Por quê? Porque eu quero que, quando chegar a 60%, eu faça, literalmente, a minha compactação aqui, só colocar o comando compact e apertar Enter duas vezes aqui, eu faço a minha compactação dentro de uma janela como essa, 100% limpa, tá? Que não entre as minhas conversas paralelas. Exemplo, pergunta aqui agora, e o Botafogo? Estou chutando, tá? Estou botando aqui aleatório. Ele vai falar sobre o Botafogo aqui também. Repara que está começando a entrar em conversas paralelas. Conversas paralelas que, literalmente, dentro desse outro meu documento aqui que está sendo gerado, eu não tive nenhuma. Por quê? Porque eu coloquei, apertei o ESC várias vezes para poder não entrar aqui dentro. Eu, por exemplo, aqui dentro das minhas conversas, nesse outro projeto, eu utilizei esse chat lateral aqui para poder não estar poluindo. Então, eu fui fazendo perguntas dentro do meu business, aqui dentro do meu negócio, no chat lateral. Por quê? Porque eu quero formar o meu melhor documento. Eu quero que, quando eu for fazer a leitura, quando ele for fazer a leitura 100% desse documento aqui, que está sendo gerado, se eu der aqui um oi, aqui agora, ele vai, por exemplo, fazer uma leitura aqui, rápida. Só que eu não quero que ele faça essa leitura desse documento como um todo. Repara, eu dei um oi aqui nesse documento. Muito provavelmente a minha sessão pode até expirar aqui agora. Mas repara o tempo que ele está fazendo para poder fazer a leitura de um simples oi. Por quê?
ele demorou tanto? Porque ele está lendo tudo isso aqui, ó. É muita informação. E aí, automaticamente, eu não quero poluir a minha janela. Repara da minha janela como está grande, tá? Eu quero deixar a minha janela 100% pura. E aí, o que eu faço? Eu acabo colocando aqui dentro dessa seção um BTW aqui. Quando eu coloco isso aqui, veja, ele abre aqui um contexto dentro do que a gente está conversando aqui. Nesse caso aqui, eu estou conversando muito sobre Obsidian, que vem a ser essa ferramenta aqui. Tá? Eu vou falar sobre isso, não agora. Então, automaticamente, eu acabo tendo um aproveitamento muito grande do meu token. Se a gente vier aqui nessa apresentação, dá só uma olhada. Vamos voltar aqui um pouco. Tá? Aqui a gente tem quando a gente pode usar, por exemplo, esses modelos. Eu tenho aqui o início da sessão te explicando. Por exemplo, quando você coloca um Cloud MD muito grande, automaticamente você joga toda a responsabilidade para esse Cloud MD. Quando você carrega a sua sessão, esse Cloud MD ele vai aparecer lá de forma gigante, tá? Não utilize o Cloud MD para tudo, tá? É só para ele saber o básico, tá? O início de sessão, no meu caso aqui, o início de sessão, ele está normal, tá? Ou seja, está com 19%, tá? Por que está com 19% lá? Porque a minha sessão tem vários MCP aqui dentro instalado. E aí acaba literalmente aumentando a minha sessão. Mas eu tô numa parte boa, tá? Aqui. E ao mesmo tempo, as minhas informações aqui dentro do sistema, elas não estão ocupando muito, tá? Tá ocupando muito são outras ações internas, que não são as que eu coloquei, tá? Se você tem o teu início de sessão aqui, chega a mais de 40%, tu tem que revisar drasticamente. Por quê? Porque quando chegar a 60%, digamos que a tua sessão aqui, ela inicia com 40%, tá? E aí, você já sabe que até 60% você não tem nenhuma deteriorização. Automaticamente, eu já tenho que fazer um compact aqui, colocar um barra compact para poder compactar essa sessão e iniciar uma do zero. Só que tu está iniciando sempre com 40%. É muita coisa. Então, você não pode estar deixando ficar nesse nível, tá? Iniciar a sua sessão com 40%. Ao mesmo tempo, você já sabe, né, que tem aqui o que vem automaticamente. Vem os tokens do sistema, vem os MCP, vem aqui o System Tools, aqui, né, que vem a ser os MCP, vem aqui um Auto Compact Buffer, né, ou seja, ele acaba compactando sempre quando chega a 85%, 90%. Você já entendeu. Nunca deixe chegar aqui para ele fazer essa autocompactação. Por quê? Porque quando ele compactar, você já sabe, vai vir muita informação ruim dentro do teu próprio sistema. Ou seja, ele vai começar a consultar aquela compactação, aquelas partes importantes, com muitas coisas que são ruins, tá? Ou seja, entra essa parte aqui do Context Route, né? Ele vai compactar muitas informações que ele se perdeu e você vai estar utilizando a compactação em cima disso. E o que acontece? O teu consumo de token passa a ser elevado por conta, literalmente, de ter feito essa compactação no decorrer do processo, né? O que acaba acelerando esse route aqui, tá? Muita mudança de assunto na mesma sessão, correções repetidas, ou seja, documentos longos, colado no chat, perguntas paralelas, misturada com o projeto. Quando ele fala assim, ó, correções repetidas, veja, às vezes acontece aqui, vou citar esse exemplo aqui, ó. Pô, não é isso que eu perguntei. Eu estou corrigindo ele, tá? Repara, eu estou corrigindo ele, não foi que eu perguntei. Aí o que ele faz? Ele começa a rodar tudo novamente aqui para poder vir aqui e me responder. Só que em vez de eu colocar isso aqui, pô, não é isso que eu perguntei? Eu aperto ESC 2 vezes. Novamente, quando eu aperto ESC, veja, eu estou voltando aqui uma sessão. Se eu vier aqui apertar ESC 2 vezes, dá uma olhada. Eu estou voltando a minha sessão. E aí eu não estou contaminando a minha sessão. Lá na frente, quando você for precisar fazer a compactação, você tem o teu arquivo puro, porque você não fez correção e, ao mesmo tempo, esse arquivo puro, muito profissional que você compactou, é um manual de consulta que vai ajudar você a economizar drasticamente na quantidade de token que você utiliza, tá? Se você vier aqui, dá só uma olhada. Eu tenho aqui o que acelera o route e eu tenho aqui sinais que começou. O Cloud para de seguir o tom de voz correto, você já percebe logo de cara. Respostas ficam genéricas sem motivo aparente. Ignora uma regra definida lá atrás. Contradiz algo acordado 20 mensagens antes, ou seja, você percebe que já começou a ter esses sinais do Context Route aqui, né? E aí,
O que você precisa fazer? Você precisa utilizar esse comando aqui, compact. Esse comando compact, tu já sabe, quando chega a 60%, 65%, já utiliza ele, que tu vai ter o melhor da IA para poder ela estar buscando informações e você iniciar novamente a partir daquele banco de dados que foi compactado para você não se perder. Só não deixa levar essas informações perdidas para dentro dessa compactação, porque senão você vai estar utilizando essa base aqui, ó, muito ruim. E aí, o que significa? O seu consumo de token vai ser elevado, porque ele vai ter que estar consultando essa base extremamente ruim. E se você faz muita pergunta e você faz muita coisa na sessão, você acaba literalmente tendo correções, acaba colando muita coisa, tendo muitas informações aqui, o que acontece? Você já sabe que começa a se perder a partir dos 60%. Não deixa isso acontecer. Salva sempre o seu melhor e vai ativando. E para poder finalizar aqui, pessoal, vou deixar esse documento para você baixar aqui abaixo, tá? Você precisa entender, existe 3 comandos que tem que fazer parte do seu dia a dia, tá? Primeiro é apertar o ESC 2 vezes e voltar à sessão. Nunca corrija o chat, tá? Aperta o ESC 2 vezes e volta à sessão. E o outro é esse outro aqui, o by the way, né? Ou seja, você quer fazer uma pergunta sobre algo que está acontecendo e não quer misturar na sessão, abre uma aba, ele vai estar conversando com você sobre aquilo que está acontecendo ali, tá? Sem by the way, pergunta paralela entra no histórico principal. Com by the way, conversa acontece na janela isolada. Sem by the way, o Cloud relê, troca todas as mensagens para depois te responder. Com by the way, o contexto principal não é afetado. Ou seja, é um hábito que você precisa ter para fazer com que você literalmente tenha êxito nas suas informações e, ao mesmo tempo, principalmente no seu consumo. O seu consumo ficar sempre de maneira muito reduzida, tá? Lembra, tem um resumo aqui de 4 hábitos que você precisa ter, tá? O modelo certo, já sabe que no dia a dia é o Sonê, que vai te ajudar. Janela em 60%, compacta antes de sentir o halt aqui, né? E respostas ruins, tá? ESC 2 vezes para você voltar. Nunca corrija ele, tá? Dúvida paralela, by the way. Ou seja, deu uma resposta ruim, aí você quer perguntar em cima daquilo, by the way, para você estar literalmente bypassando e não salvar no seu contexto principal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo e vejo você no próximo vídeo.